Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. O trabalho é estritamente voluntário, mas qualquer animal que se abster dele terá sua ração cortada pela metade. Vamos conversar hoje sobre Revolução dos Bichos ou Fazenda dos Animais. Aliás, antes da gente conversar sobre o livro, é importante lembrar que ele foi escrito em forma de fábula. Você já deve ter ouvido isso antes, né? Fábula, mas animais, fábula, moral. Vamos explicar um pouquinho o que é fábula na prática. Fábula é um gênero popular trazido na tradição oral, passado de geração em geração. Sabe aquele conto? Você deve ter ouvido falar quando era criança da tartaruga e a lebre, para saber quem chega mais rápido no seu destino. Sabemos que a tartaruga é mais devagar e a lebre é mais rápida naturalmente, né? Mas uma leva o objetivo com o destino com mais objetivo, com mais foco do que a outra, e aí tem uma moralzinha da história. Isso é uma fábula. É uma forma de narrativa que usa alegoria para construir sentimentos. Os animais têm características de seres humanos, como preguiça, gula, ganância, inveja, ira, e assim desenrolar a história com o objetivo de mostrar uma moral por trás. A fábula, ela pode até ter em um conto e outro algumas modificações, algumas diferenças, até porque ela é passada assim de forma oral, de geração em geração, então é até natural. Mas o objetivo é sempre o mesmo, fazer com que as pessoas pensem mais em comportamentos em forma de sociedade. Infelizmente as pessoas cismam que livro de fábulas é voltado exclusivamente para criança, mas isso não é verdade. E a Revolução dos Bichos, Fazenda dos Animais, está aí para mostrar justamente isso. Depois de ler esse livro, a minha cabeça ficou fazendo cálculos, sabe? Eu lembro que no colégio eu li sobre tal coisa, eu aprendi aquilo, e hoje em dia esse país está assim, assado, cozido. Se tal país fizer assim para melhorar, mas e se acontecer, sabe? Até hoje a minha cabeça fica meio que fritando. E olha que o livro ele é fininho, ele é pouquinho. Você consegue ler ele num dia, no máximo 2 dias. Mas o conteúdo, a escrita dele é muito leve. E eu acredito que colocar animais ali nesse contexto até facilita por isso. Mas o conteúdo dele acompanha você aí por muito tempo. Eu fico imaginando pessoas de 14 anos lendo esse livro, sabe? Observando as coisas ao redor, talvez acompanhando o noticiário com muito mais entusiasmo, conversando mais e participando, né? Porque, na verdade, a gente está vendo isso acontecer de várias formas, em várias eras. Eu acredito que sempre vai continuar acontecendo esse tipo de coisa, né? Tá, deixa eu parar de contar sobre todos esses detalhes e vamos conversar sobre o livro. A Revolução dos Bichos, ou Fazenda dos Animais, foi publicado ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, em 1945, por George Orwell, que na verdade é um pseudônimo de Eric Blair. O livro é uma sátira e também é uma crítica de quando grupos revolucionários sobem ao poder. O início dessas ideias até pode ter um objetivo muito bom, né? Pensar na comunidade, pensar na melhoria do grande povo, grande trabalhador, enfim. Mas aí a gente vai acompanhando quando essas pessoas sobem ao poder e o que passa a ser objetivo não mais para o grupo, mas para elas, e principalmente a consequência disso. E é justamente isso que o livro mostra, animais trabalhando incansavelmente numa fazenda, com o tratamento que eles recebem, o pagamento que não é compatível com tudo que eles fazem, como o dono deles lida com eles, e alguns trabalham demais, outros trabalham de menos, alguns nem trabalham, só ficam rondando por ali, e o tipo de vida não digna que eles acabam tendo até a morte. E alguns animais se dão conta desse tratamento opressor, faz-se uma reunião e através disso surge uma rebelião contra todo esse tratamento que eles vêm recebendo desde sempre. Eles tentam implantar uma utopia de um local perfeito, com direito à organização, com direito a hinos, 4 patas bom, 2 patas ruim. Isso te parece familiar? Nessa revolução temos ovelhas, temos porcos, temos cavalos, representando aí algumas personalidades como Marx, como Stalin, outros que representam o povo trabalhador, o povo alienado, o povo que sabe que tem alguma coisa errada acontecendo, mas não sabe como argumentar,
não sabe o que exatamente que está errado e a única opção que eles têm é continuar trabalhando para não morrer de fome. E aí as coisas vão fugindo do controle, porque o objetivo inicial era trabalhar com dignidade, ter uma boa condição de vida, ter um pagamento compatível com o trabalho, mas com o tempo eles foram percebendo coisas estranhas acontecendo, coisas que em reuniões eram determinadas para serem de uma forma, mas as próprias pessoas, os próprios animais que estavam comandando aquilo tudo estavam agindo completamente diferente, e a impressão que eles iam tendo ao desenvolver o livro é que parece que eles estavam trabalhando ainda mais, muito mais pesado e ganhando muito menos do que lá no início com os humanos. E aí? Como é que acaba tudo isso? Uma utopia de viver num lugar perfeito, trabalhar com dignidade, você confiar naquele grupo que está assumindo, porque é muito compatível os ideais deles com os seus, você vê aquilo tudo mudando e parece que as coisas estão piores ainda de como eram. Não que como eram muito bons e vamos voltar a ser como era, mas a gente tinha um objetivo com isso que está se perdendo no caminho. Qual você acha que é o final da Revolução dos Bichos? Porque isso não é uma coisa que acontece muito, né? Será? Tá, deixa eu parar de contar sobre todos esses detalhes e tentam implantar uma